Então, sejam todos bem-vindos. Como eu falei, boa noite a todos. Hoje eu vou estar entrevistando a maravilhosa Laila. A gente vai estar conhecendo a história dela, o percurso que ela fez. Ela foi a minha ex-aluna e eu estou bem curiosa para aprender junto com ela. Foi muito interessante o percurso dela. A gente conversou semana passada que a conversa já foi a live, né? Tipo, Foi. foi muito legal. Então, me apresento rapidamente. Me chamo Marcela Oliveira, sou especialista no mercado de trabalho italiano, mestre em psicologia. E hoje eu estou entrevistando a Laila. Laila, eu queria que você se apresentasse brevemente, porque depois a gente vai conhecer toda a tua história, né? Tá bom. Me apresentando brevemente, então. Eu sou Laila, tenho 32 anos, sou capixaba, sou jornalista e mudei para a Itália há quase 3 anos porque meu marido é italiano, trabalhou no Brasil. Quando ele voltou para a Itália, eu vim com ele. Basicamente é isso. Ok, ok. Então, me conta uma coisa. Antes de começar da tua trajetória, da tua história aqui na Itália, me conta um pouco sobre como é que foi, o que que você fazia antes de vir, o que que você fazia no Brasil? Então, eu sou jornalista por formação, sempre trabalhei com jornalismo, tenho uma pós-graduação em marketing. Então, assim, o meu primeiro emprego foi o mais longo deles. Eu trabalhei numa redação de jornalismo. Eu era repórter, produtora, repórter, pauteira. E depois migrei em 2015 para assessoria de imprensa. Então, trabalhei na prefeitura da minha cidade como assessora de imprensa. E no governo do estado do Espírito Santo, trabalhei em um dos órgãos do governo como coordenadora de comunicação e marketing, de comunicação institucional e marketing. Então, basicamente, toda a minha trajetória de faculdade, pós-graduação e trabalho absolutamente voltada para comunicação e jornalismo, basicamente. Legal, legal. E você já acabou de falar, e você veio para a Itália. O motivo foi porque é atual marido, mas antes não era marido, era namorado. Exatamente, era meu namorado, ele trabalhou 4 anos no Brasil, lá a gente se conheceu, porém o período dele no Brasil acabou, no comecinho de 2018 ele veio, 3 meses depois eu vim, eu cheguei aqui em abril de 2018. Ok, como é que você veio, assim? Como é que você conseguiu? Porque até então, eu imagino que você você não tem a cidadania italiana, né? Então, conta como é que foi Não tem. a parte burocrática, como é que você resolveu isso? Então, basicamente, a alternativa que a gente encontrou, a gente nem era casado ainda, eu precisava aprender a língua, não tinha nada. Tinha pisado aqui uma vez para fazer umas férias um ano antes com ele. Eu vim com visto de estudante, visto exclusivamente de estudante. Eu estudava a manhã inteira e se eu quisesse trabalhar, eu só podia trabalhar 4 horinhas de tarde. Vamos saber se isso dificultou a tua vida ou não e como é que foi. Você, pelo que entendi, pelo que a gente falou, logo quando você chegou aqui na Itália, você já fez o curso, né? Mas como foram os teus primeiros meses antes do curso, então? Isso. Eu acho que não deu nem muito tempo de ficar desesperada, desempregada, assim, sem uma noção do que Bom, né? fazer. Porque eu acho que eu cheguei no começo, na primeira semana de abril, se eu não me engano, eu fiz o curso em meados de maio. Não chegou a junho, eu já fiz em maio. Eu cheguei até você pelas redes sociais do consulado brasileiro aqui em Milão. Então, assim, Marcela, eu sou muito ansiosa. Eu tinha acabado de deixar o emprego no Brasil. Eu tinha 28 anos, eu era coordenadora de comunicação, né, num órgão de governo. Então, assim, eu já pisei desesperada para arrumar emprego. Basicamente foi isso. Eu já cheguei desesperada. Então você nem estava no clima que geralmente o pessoal entra. O pessoal vê, o primeiro mês é férias. Não, você já veio para você trabalhar. Tipo, você, pelo amor de Deus, me dê um trabalho. Desesperada, tipo, completamente. Até Uhum. porque eu queria fazer as coisas darem certo logo, entendeu? Eu não queria. Pode já começando a falar, eu falo muito qualquer coisa, você me corta. De nada, vai ali. Então, vamos Aqui. lá. Eu trouxe um pouco de dinheiro, pouquíssimo. Sabia que esse dinheiro ia acabar. E eu já sabia que eu ia depender do meu marido. Isso pra gente era normal, a proposta era essa mesmo. Mas eu não queria que isso durasse muito tempo. E esse depender de um marido, de um namorado, de um noivo, pra gente que muda por conta de um amor, isso destrói a nossa autoestima. Destrói. E eu tinha plena consciência de que encontrar um trabalho, para mim, ia ser muito mais que encontrar um trabalho. Era começar a minha independência, era ter os meus próprios amigos, ter os meus próprios colegas, era ter minha saúde mental em dia, era ter uma rotina melhor. Porque à tarde, no começo eu ia conhecer a cidade e tudo, mas já estava me dando aquela ansiedade, né? Passou a primeira semana, eu já queria ter uma rotina. Eu não queria me sentir a estudante, eu queria me sentir uma profissional. Porque foi o que eu fui a vida inteira, desde meus 19 anos no Brasil, entendeu? Então, aí que eu achei o curso e comecei. Legal, mas me fala sobre isso, porque eu acho que muitas mulheres, assim, ó, eu fiz algumas pesquisas, né? Eu trabalhei no consulado, eu fiz muitas pesquisas e eu vi que uma grande parte das mulheres que vêm para a Itália
vêm por amor. E eu vejo na minha experiência cotidiana que muitas delas, assim, obviamente, muitas delas falam, Marcela, eu queria ter encontrado você antes, né? Porque, obviamente, há 10 anos atrás eu não estava nem na Itália. Eu estava chegando na Itália, na verdade. Então, eu vejo que muitas delas acabam, tinham carreiras como você, né? Tipo, que era coordenadora, mas acabam se perdendo no caminho. E eu vejo que isso tem um impacto psicológico que você descreveu muito bem. Muito bem. Então, como Exato. é de coordenadora para. A gente parece que é uma coisa horrível, né? Ser dependente do marido, mas assim, é porque você acaba Tem um sendo impacto, né? Na autoestima. exatamente dependente emocional, assim, porque é o seu. É tudo, né? É tudo. É dependente econômico, então isso Exato. você. Exato. Não, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te contar como é que foi. Quando eu cheguei, eu não queria abrir mão de ser jornalista. Eu lembro claramente o quanto eu tinha em mente, eu só buscava trabalho na área de comunicação. Eu já pisei aqui buscando trabalho na área de comunicação. E, obviamente, na área de jornalismo, eles exigem um nível de língua italiana altíssimo. Então, você imagina, eu estava aqui por causa dele, é óbvio que ele me apoiava. Não, vai, continua procurando na área de comunicação, você é jornalista. Meu italiano não existia. Ele, não vai, eu te dou apoio, é isso aí. Querido, Pode levar um tempo, ele quer me ajudar, tadinho. Pode demorar o tempo que for. Eu lembro minha mãe no telefone falou: não, você é jornalista, é isso mesmo, procura na área de jornalismo. E, na verdade, assim, no meu caso, quando eu descobri o seu curso, e até por meio do curso eu descobri um grupo de profissionais brasileiras, todas conhecia, por meio do seu curso eu fui parar nesse grupo, eu descobri que era uma grande besteira. Eu descobri algumas coisas. Eu descobri primeiro que o que me faltava não era ser jornalista, era ter um trabalho. Eu queria ter um trabalho e preferencialmente trabalhar com gente. Mas não me fazia falta ser jornalista. Um outro ponto é os salários aqui na Itália são muito iguais, são muito parecidos. A diferença de uma secretária para um jornalista, para um médico, para um, enfim, para um enfermeiro, para um motorista é muito pequena. Eu não achava justo comigo, e eu decidi isso depois do curso, depois que eu conheci essas brasileiras todas aí fazendo curso, não era justo eu me debruçar 9 meses, um ano e meio, em cima da busca de uma vaga que eu nem sabia se viria, porque eu não sabia quando eu ia aprender o italiano num bom nível para procurar esse emprego. Então, eu me abri a procurar empregos. Eu escolhi não trabalhar com comércio, cheguei a trabalhar, mas eu optei por trabalhar na área administrativa, trabalhar em empresas, escritórios. E aí, por meio do curso, comecei o percurso para abrir o meu leque e procurar emprego de um modo geral, sem ter aquele foco, eu sou jornalista. Porque o que faltava, na minha opinião, era recuperar minha autoestima, ter um trabalho, ter uma rotina, ter dinheiro no bolso, ter os meus colegas de trabalho. E o curso foi o primeiro passo para isso. Construir a tua vida aqui, porque isso daí significa construir a vida. Exatamente. Ter um trabalho, ter independência financeira e, obviamente, daí depois você pensa naquilo que você quer fazer. Me conta um pouco como foi a experiência no curso, o que é que você aprendeu, como foi. Olha, eu vou te contar uma memória que eu tenho, eu até dei um nome para essa live que eu te contei no telefone. Quando eu Exato, cheguei aqui, meu Deus do céu. quando eu cheguei aqui, o que eu senti era que o meu currículo era uma página em branco. Eu não tinha um currículo. Vou te explicar por quê. Todo mundo, incluindo, isso inclui meu marido, os amigos dele, nossos conhecidos, a minha cunhada trabalha na área de RH, todo mundo falava: seu problema é que você nunca trabalhou na Itália, não tem experiência na Itália. Então, na minha cabeça, eu não tinha um currículo, porque toda a minha experiência era no Brasil, então aqui não era válida. A minha faculdade não era ainda válida aqui, a minha pós-graduação não era válida aqui, então na minha cabeça eu não tinha um currículo, meu currículo era uma página em branco. E era o que todo mundo me falava. O problema é que você não tem experiência aqui. Então eu ficava naquele ciclo desesperador de que ninguém me dá uma oportunidade porque eu não tenho experiência aqui, e eu não tenho experiência aqui porque ninguém me dá uma oportunidade, e por aí vai. Fiz o curso e eu lembro como se fosse hoje, você em pé na minha frente, Marcelo, te juro que eu lembro. Eu na pontinha, assim, os alunos aqui, eu estava na ponta, você em pé na minha frente, eu estava com a autoestima destruída já. Eu não tinha nem LinkedIn, Marcela. Eu fui fazer LinkedIn quando você falou no grupo, você acredita? E eu lembro que você estava em pé e você falou assim: vocês não estão começando do zero, você está começando de onde você parou. Aí eu falei: gente, é isso! Eu tenho um currículo. O que eu fiz no Brasil não é descartável.
é totalmente válido. É a minha carreira, é a minha história. Eu tenho um currículo. Então eu lembro que eu comecei a destrinchar, você até falou, eu lembro claramente, gente, como se fosse hoje. A gente tinha um currículo muito enxuto, eu tinha um currículo muito enxuto no Brasil, né? Repórter, produtora, e você ensinou a gente a detalhar, destrinchar isso. Eu falei, cara, olha quanta coisa eu fiz em 7 anos trabalhando numa emissora regional do Espírito Santo. Eu fui estagiária, virei produtora, virei repórter. Olha a minha experiência, eu comecei a destrinchar isso. Eu falei, eu tenho um currículo. O meu currículo não é uma página em branco, a minha história conta e conta sim, entendeu? E eu lembro isso como se fosse hoje, você falando isso. Eu lembro que esse dia eu saí do curso, eu nem quis sair com os meninos, eu saí sozinha pensando, eu não tô começando do zero, gente, isso é mentira, não é verdade. Eu saí sozinha já pensando no meu currículo, como é que eu ia fazer, foi pro LinkedIn. É verdade. Isso muitas vezes a gente, assim, ó, da minha experiência, tipo, de ver, né, que eu também estudei sobre isso, é como se, quando a gente muda de país, eu aviso para todo mundo, é como se a gente tivesse uma crise de identidade. Então, a gente Exato. mete em discussão, né? A gente começa a pensar em tudo aquilo que a gente fez, mas vale, não vale? É claro, assim, ó, o pessoal que falou que o teu currículo não vale, é a visão É deles. o senso comum, mas é o senso comum. E é o que eu pensava também, Como são sabe? italianos, é você que você, poxa, tem que acreditar, né? Exato. Ah, mas Exato. assim, Eles conhecem o mercado. e depois a Eles gente vai ver o percurso dela se era uma página em branco ou não. Mas assim, isso acontece porque a gente começa a. Eu me lembro, isso aconteceu comigo também. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Era como se aquela pessoa que vocês veem que eu fico rindo o tempo todo, né? Agora voltei. Mas antes era. Você parou a cara de morte, funeral, porque essas coisas abalam tanto. A gente já tá num país que a gente não sabe falar, um país todo novo. A gente tem que ter muita força para, né, repartir, reconstruir a vida, não começando do zero. E daí, meu Deus, é muito difícil encontrar energia para fazer isso. É muito difícil e eu acho que no meu caso, para quem é jornalista, eu acho que tem dois pontos. O primeiro, a língua é o principal instrumento de qualquer trabalho, mas para jornalista é o ápice. Sem Uhum. um nível de fluência muito bom da língua, você não consegue se recolocar aqui. Mas eu acho que principalmente para minha área, eu encontrei pessoas da minha área aqui, inclusive na minha sala no grupo tinha gente da minha área, as pessoas têm uma coisa muito voltada para status, então é muito difícil a gente falar. Eu era jornalista, eu era psicóloga, agora eu trabalho numa empresa como, não sei, secretária. Agora, como eu, por exemplo, eu trabalho com burocracia, eu trabalho com documentos, setor administrativo de uma empresa de certificação de qualidade. Você descer desse pedestal, eu vi que para muitas pessoas é difícil, para mim não foi. Para mim não foi. Eu acho que essa foi a grande chavinha que o curso me deu. Porque eu tenho pessoas que fizeram curso também, te conhecem, mas elas não quiseram abrir mão de falar: eu sou jornalista, eu não vou trabalhar em outra área. E essas pessoas estão desempregadas há 3 anos. Eu seria uma delas se eu não tivesse mudado meu mindset. Mas eu optei por mudar, entendeu? E eu tô completamente satisfeita, não me arrependo, Marcela, te juro, não me arrependo. Vale muito a pena pensar em novas possibilidades. Claro, e também assim, é todo um processo, é aquilo que eu sempre falo, assim, Marcela, em quanto tempo eu vou conseguir trabalhar na área? Depende de onde você está, né, e de que competências você tem. Então, assim, se eu for Exato, trabalhar no jornalismo, eu preciso ser fluente em italiano. Então, se eu exato. o italiano, tchau, eu não vou trabalhar como jornalista, mas não porque os italianos têm preconceito de, né? E depois você de repente pode se apaixonar no meio do caminho, mudar de área, não tem problema. Mas assim, tem um processo, né? Tem um processo. Exato. Falou, não, eu vou começar, né? Enfim, você de repente se encontrou em outra área, mas me conta um pouco como é que foi. Teve outros insights e depois eu queria que você começasse a contar como foi a tua procura, mas me conta um pouquinho antes. Teve alguns outros insights, tipo, mentais que tipo a gente conversou, que eu acho que é importante a gente passar para eles essas chavinhas, né, que a gente vai. Sim, sim. Agora, eu vou te contar os insights que eu tive durante o curso, assim. Ok. Só para contextualizar, eu venho de uma cidade que ela não é muito grande. Minha cidade é Vila Velha, no Espírito Santo, no Brasil. Então, não é um mercado que exigiu muito de mim. Eu nunca precisei falar inglês e eu sobrevivi. Eu fiz todo o meu percurso sem precisar falar inglês. Eu nunca tinha feito na minha vida uma dinâmica de grupo. Nem sabia que fazia isso ainda. Não tinha ideia. Nunca precisei. No máximo que eu fiz foi cada um na sua mesa para eu entrar numa vaga, desenhar uns palitinhos e fazer um psicotécnico. Mas eu nunca tinha passado por uma dinâmica de grupo. Eu nunca sentei com um grupo tendo que mostrar que eu era boa, sendo avaliada por uma psicóloga e 2 recrutadoras. Entendeu? Então eu vim muito cru.
Quando eu cheguei aqui, aí eu me deparei com um novo mundo. Por isso que eu acho importante as pessoas se informarem. Por isso que eu tô aqui querendo falar, não só do curso, mas das informações que você passa em geral. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com outro mercado. Um mercado que exige inglês. Um mercado que exige uma preparação absurda para uma entrevista de emprego. Eu lembro que quando eu fui para o seu curso, eu tive vários insights. Eu vou começar a listar com a coisa, você vai me interrompendo aí pra gente. Vai lá, vai lá. Eu lembro que você fez um teste. Eu lembro que. Quando é que eu sou terrível como professora? Assusta mesmo, tá bom? Aí, vai. Terrível. Eu lembro que você fez um teste, a gente falando sobre línguas. E aí todo mundo falando, eu falo inglês e espanhol, o outro fala alemão, não sei o quê. Você botou a cadeira e falou assim, agora nós vamos testar. E teve gente que não conseguiu falar o tal do inglês e do espanhol, nenhuma palavra. Gente que botava no currículo que era nível C1. Aquilo me deu um pânico tão grande. Eu falei, gente, se isso acontece na vida real, acabou a vaga de emprego ali. Comecei a estudar inglês e não parei mais. E ainda hoje eu faço inglês. Inclusive, hoje fiz 2 aulas. Toda terça-feira eu tenho aula particular 1 horinha e aula em grupo 1 horinha e meia. Então, assim, comecei e não parei mais. Extremamente importante, fundamental. A gente ficou preocupado só com o italiano. Se pudesse dedicar para o inglês, ao inglês, eu acho que vale muito a pena. Outros insights que eu tive. Uma coisa, porque foi uma coisa que você contou no telefone, então eu sei. Então, praticamente o que ela fez? Depois do curso, ela fez um. Eu assustei tanto ela, meu Deus do céu. Ela fez um, como é que se chama? Um intensivão de 1 mês, assim, com inglês 8 horas por dia. Foi Então, mesmo. por que eu tô falando isso? Porque significa esforço, né? Porque quando a gente fala, eu estudei inglês, a gente estudou, ela viu o quanto era importante, ela falou, poxa, se isso acontecer numa entrevista de emprego, como é que eu vou fazer? Ela parou tudo o que estava fazendo e começou a fazer um intensivão 8 horas por dia. Então, assim, isso para vocês verem que eu pego o insight, mas eu coloco em prática. Então, isso também é importante. Exato. Pode continuar. E foi de muita serventia, porque a minha estratégia foi exatamente ter o contato com a língua para eu, pelo menos o básico, conseguir responder. Eu lembro que eu fiz esse intensivo aí de 30 dias, 8 horas por dia com inglês, pausei meu curso de italiano, peguei um documento mesmo que eu estava pausando por motivo de força maior, para fazer esse intensivo de 30 dias, 8 horas por dia. E eu lembro que eu ficava também no YouTube vendo entrevistas de emprego em inglês. E lá na frente tudo fez sentido, porque as pessoas, a gente acha que é muito clichê, né? As perguntas básicas. Eu lembro que você fez a gente falar ponto fraco e ponto forte. Todo mundo pergunta. Fui fazer uma entrevista para vender blusinha na Zara. Eles me perguntaram pontos fracos e pontos fortes. Então, assim, tudo foi de muita serventia. Tudo foi de muita serventia. Eu lembro que é tanta coisa. Eu até anotei aqui os tópicos, gente. É tanta coisa. Olha, eu acho que é importante falar assim. Eu peguei esse curso, eu peguei como um plano de ação. Porque a gente chega aqui e a gente se depara com um mercado diferente. Eu lembro que você falou uma coisa que me chocou e aí eu fui pra internet e vi que você estava certa, porque eu ia pra internet ver. Eu sou dessas, capricorniana. Você falou a importância. Falando muito, tá dizendo que eu tô chocando aí. Coisa top. Eu lembro que você falou que Milão, principalmente, aqui na Itália, tem muito essa coisa da indicação, a importância do networking. Eu entrei em pânico, eu falei, Jesus, eu não conheço ninguém, só conheço meu marido, fiquei desesperada. Qual foi a minha estratégia? Eu fui panfleteira, eu trabalhei com evento, eu fui panfleteira, meu marido e meu sogro foram me buscar lá. Eu falei, não vou sair. Para eles, eles estavam desesperados. Falou, meu Deus, eu me trouxe uma menina jornalista, o que a Manila vai pensar panfleteira? Mas na minha cabeça, eu era uma pessoa fazendo networking. Eu era uma pessoa trabalhando para uma empresa de evento. Eu era uma pessoa ganhando um dinheirinho ali por hora. Claro. Eu era uma pessoa conhecendo gente, entendeu? E eu tenho muito orgulho disso. Claro, e tem que ter mesmo. Eu me lembrei do Rafael que eu entrevistei. Ele, obviamente, ele fez de tudo também. Hoje ele é empresário, tem filial. Eu entrevistei ele gente, eu não sei mais os dias, mas foi umas semanas atrás aí. E hoje ele é empresário, tem 3 filiais, etc. E ele fazia de tudo. Ele trabalhou de entregador, ele trabalhou para poder aprender a língua. Ele jogava para fazer, porque o brasileiro daí tem uma vantagem, né? Eu dizia, não sei se eu te falei no teu grupo, mas eu dizia, vamos jogar futebol, gente. Saiam de casa, invente coisa, conversa na praça. Exato.
coisa. Ele, jogando futebol, foi aprendendo a língua, pedindo indicações assim, informações, conselhos, e daí da cosa nasce cosa, que é um outro termo, né? Muito Exato. Exato. E esse percurso para aprender a língua é fundamental, porque a escola enche você de gramática a manhã inteira. Mas é na rua, fazendo esses pequenos trabalhinhos, conhecendo gente que você aprende de fato. E que você conhece gente, que você começa a fazer networking. Então eu lembro que eu trabalhei final de semana como vendedora da loja da Adidas, vendia sapato. E aí eu tive contato com o inglês, porque atrás do Duomo, centro, coração de Milão, um monte de indiano, um monte de japonês. Ali eu tive contato com o inglês. E, gente, eu fiz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E assim, me ajudou demais, me ajudou demais. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que eu tenho que falar. Com o tempo, eu fui virando. Porque eu lembro que você deu um guia pra gente, né? Os sites onde se inscrever, você fazia as dinâmicas todo dia, então eu tinha um caderninho, você deu a pastinha, eu tinha um caderninho. E eu vi aquilo como um plano de ação. Era o meu plano de ação para procurar emprego. E eu lembro que você falou assim que procurar trabalho era um trabalho. Isso me deu um ganho na autoestima. Eu lembro que sexta-feira a escola não tinha aula, tinha passeio. Eu parei de ir nos passeios e eu passava 8 horas por dia sentada com 1 hora de almoço, porque aquele era o meu trabalho. Até meu marido chegava e falava, tá trabalhando? Aquilo mexeu com a minha autoestima, porque eu falei, estou procurando trabalho. Esse é o meu trabalho. Eu lembro, adotei o discurso. E tem, eu vou dizer, eu vi uma frase que eu ainda vou usar ela aqui nos live. Ele fala assim: seja o trabalho que você quer ser. Então, você quer trabalho, trabalhe. Encare o percurso de preparação para trabalho como um trabalho, seja um percurso de língua. A gente não tem disciplina, em trabalho a gente tem disciplina para acordar cedo, fazer aquilo que tem que fazer, mesmo quando a gente não está com vontade. E por que quando a gente fala da nossa carreira a gente não tem essa mesma força e vontade? Exato. É qualquer aviãozinho, qualquer mosquinha que voa aí é uma distração, Exato. né? E eu acho, Marcela, o que eu mais. Até por isso eu comecei a produzir um pouco de conteúdo para o meu Instagram sobre a vida aqui, é que eu acho que o gancho principal que as pessoas têm que entender, o nome do seu curso, e você até explicou isso, era Procura Ativa por Trabalho. É uma procura ativa. A gente vem para cá, eu percebo entre as minhas amigas, a maioria vem para cá por conta dos maridos, né? Essa mudança de país por conta dos maridos, seja brasileiro, seja italiano, quando muda para cá trabalho, a gente vem junto, acompanhando esses maridos, namorados, noivos, e eu vejo que as mulheres, minhas amigas vão me matar que eu vou falar isso. A gente espera muito que o outro vá nos ajudar. Só que o outro trabalha 8, 9 horas por dia. O outro está ocupado. A procura por trabalho, ela é ativa. Eu peguei isso para mim e eu fui. Eu fui. Eu queria citar uma outra coisa que fez muita diferença, e o seu curso me preparou muito bem para isso. A importância. Porque, assim, as pessoas têm que entender que esse mercado aqui é muito exigente. Não é o mercado de Vila Velha, é o mercado de Milão. A importância de ir bem preparado para uma entrevista de emprego. Eu me preparei tanto, mas tanto, mas tanto. Eu fiz tanto dever de casa. Orgulhosa, viu? E tem um monte de gente que é orgulhosa, super guerreira. É verdade, gente. Porque nada. É verdade que você está dizendo, poxa, eu tive a informação certa, eu tive a instrução, mas quantas pessoas têm a informação certa e não faz nada? Você fez crescer muito isso. Foi. Continuar. Exatamente. Não, o que eu estava contando é que eu levei tão ao pé da letra a preparação, porque você fez as simulações de entrevista, você fez a gente fazer a carta de apresentação, você fez a gente fazer os nossos pontos fortes e ponto fraco, que inclusive eu nem sabia que eu tinha ponto forte. Eu lembro que você pediu para cada um falar, eu falei coisas horríveis de mim. Eu lembro de você sentada falando. Eu falei que eu era ansiosa, desorganizada. Eu lembro de você sentada e você falou assim: ah, eu não acho não, você é super focada, fala super bem. Aí eu anotei no caderno. Focada, comunicativa, meus 3 pontos fortes que eu botava em todas as entrevistas de emprego. E a importância de estar preparado. Só para vocês terem uma ideia, eu botei muito em prática na minha busca por trabalho, tudo que eu aprendi no curso, todas as simulações que você fez me ajudaram muito. E eu estudei muito em casa também usando YouTube e tal. Em inglês e italiano eu ficava tentando decorar as frases, o mínimo de palavras-chave para poder responder. Eu fui tão bem preparada que mesmo eu tendo um permesso de sojourno de estudante, eu só podia trabalhar 4 horas por dia, eu fiz uma dinâmica de grupo numa empresa privada de trens aqui da Itália, muito conhecida. A gente passou um dia inteiro fazendo dinâmicas de grupo, a gente foi avaliado por duas recrutadoras e uma psicóloga.
eu fui tão bem nessa dinâmica de grupo, tão bem, mesmo sendo completamente excluída pelos italianos na mesa. Como era a dinâmica, antes de falar do resultado, como era a dinâmica e como foi, porque eu acho que isso é importante. Excluída como assim? Conta um pouco mais sobre Tá, eu vou contar. Eu fui para eu me inscrevi num dos sites que você indicou, completei todo o meu cadastro e me chamaram para uma vaga, recebi acho que um e-mail, uma ligação para uma entrevista. E como aqui para cada vaga tem muita gente, eles fizeram uma mesona, uma dinâmica de grupo. E nessa fase final a gente chegou acho que em 8 pessoas, todos italianos, todos muito mais jovens, 27, 28 anos, e todos formados com mestrado, porém eu com experiência, eles não, porque eles se formam muito tarde, né? Faz o mestrado e demora a entrar no mercado de trabalho. E aí tinha 2 recrutadoras e uma psicóloga, anotando tudo, avaliando a gente. E tinha uma moça, a gente tinha que definir coisas em grupo exatamente como você tinha feito no curso. Eu lembro como se fosse hoje. E eu lembro você falando, o importante é participar, não pode ficar calado. Eu lembro que você falou, menina, fulana, não ouvi a sua voz, tem que falar. E eu fui com aquilo na cabeça, o importante é participar, não se desespera, fica calma. Aí fui, toda hora que eu tentava falar, a gente tinha que definir umas coisas em grupo. Como se fosse assim, comprar materiais para uma casa e tinha que definir a verba. O que que vai para o cimento, o que que vai. Mais ou menos assim a dinâmica. Essa criatura não me deixava falar. Eu falava, mas gente, ela, só um minutinho. Aí, gente, não sei o quê. Eu fui completamente excluída nessa dinâmica. Doida para chorar. Respirei, mantive a calma e pensei, o importante é participar. Não se desespera. Então, toda hora que era possível, eu falava, pessoal, eu discordo. Por que a gente não faz assim? Mesmo se tinha alguém toda hora falando, só um minutinho, e me ignorando, eu mantive a compostura. isso. Tanto é que terminamos esse grupo. Quem foi chamado para a dinâmica individual? Eu e um rapaz. Só. Então, assim, eu fui tão Abrir, preparada. deixa eu abrir um parênteses, eu vou até tirar o óculos, fiquei nervosa agora. O que que a gente mais escuta nesta vida quando a gente vai nos grupos de Facebook? Eu acho que o pessoal nos grupos me odia, só pode. Aquilo que eles mais falam não tem trabalho para italianos e imagina para brasileiros, como se a gente fosse isso no grupo de brasileiros, é como se a gente fosse uma categoria que eu não sei nem que nem seres humanos a gente assim. Subpessoas, Então, assim, vamos parar com o complexo de cachorro vira-lata, né? Depois eu acho que vou fazer uma live só para falar disso. Não existe. Veio, vocês perceberam, ela foi excluída, eles não deixaram ela falar. Ela, de qualquer forma, fez aquilo que deveria ter feito. Não chorou, não desesperou, não se sentiu inferior, não se sentiu nada. Ela disse assim, ó, desculpa, mas eu não concordo. Então, ela fazia a tarefa dela. Né? Inclusive, isso, talvez o pessoal não saiba, mas eu sou especialista dessas técnicas que se chamam Assessment Center. Então, eu sou uma das pessoas que escreve o perfil. Né? Então, eu sei bem, assim, o que acontece. Não interessa, não é a pessoa que fala mais que a gente vai escolher. exato. Não é isso. É a pessoa que tem o perfil mais adequado à vaga. Então, o fato de ela ter sido excluída do grupo, mas ela manter a postura, ela continuar fazendo o trabalho dela, significa dizer que, mesmo quando ela estiver num ambiente hostil, ela vai continuar o trabalho. Exato. É isso que o selecionador vê. Então, uma pessoa que é hostil com ela não é uma coisa positiva, é uma coisa negativa. Exato. E eu lembro que eu fui tão bem preparada, eu saí tão bem. Eu passei pela dinâmica de inglês com esse rapaz, depois individual. A entrevista em italiano sozinha foi longuíssimo. Tudo serviu. Tudo serviu, Marcela. E eu lembro que eu fui tão bem preparada, mas tão bem preparada, que eu, nessa época, ainda tinha um permesso de sojourno de 4 horas. Só podia trabalhar 4 horas. Estudava 4 horas, podia trabalhar 4 horas. Eu fui tão bem, que essa empresa de recrutamento, que é muito grande aqui, mas eu não vou citar o nome, a recrutadora negociou com o chefe de turno para ver se não podia fazer um turno especial para mim, para eu trabalhar menos horas. Claro que não pôde, porque ele não pode abrir uma concessão, o turno era de 8 horas. Mas, assim, só dela ter tentado isso, me ligar 2 vezes e falar, tô tentando, ver se ele diminui o turno para você caber. Olha o quanto isso é importante para mim. Eu concorri com 7 italianos, cara. Pessoas com mestrado. Esses foram os Entendeu? últimos, né? Porque quem, o pessoal, candidatura, com certeza se candidataram muito mais gente. Na última fase tinham 7. Exato, porque tá uma filtrada. Então, assim, isso foi tão significativo para mim, sabe? Tão significativo. Dá uma força. Dá muita força, dá muita força. E eu lembro também, uma vez você ensinando a gente a se preparar para uma entrevista, falando da importância dessa
questão de participar. Gente, eu estou explicando dentro de um contexto, porque a gente chega aqui com muita baixa autoestima. A gente tem uma síndrome de vira-lata muito grande. Então, você vai para uma entrevista, você está destruído, você não quer aparecer, você não quer levantar a mão para fazer uma pergunta. Você só quer que acabe para você sumir. Então, essa mudança de mindset que você tem que se posicionar, que você tem que se preparar, que você tem sim que fazer uma pergunta se você tiver uma dúvida, é um processo muito difícil para a gente chegar aqui, principalmente para quem não está falando a língua. E na minha turma com a Marcela, eu era a única estudante. Todo mundo tinha cidadania italiana. Todo mundo falava inglês e italiano muito bem, algumas falavam até espanhol, entendeu? E eu era a única com visto de estudante. Então, assim, eu tinha tudo para dar errado, entendeu? Então, você fica com a autoestima muito baixa, Exatamente. né? E isso é importante, porque as pessoas pensam assim, ah, não, a Laila, é difícil você estar procurando trabalho e encontrar um trabalho que só quer você 4 horas. É muito difícil. Tipo, e você tá com visto de estudante. Tipo, é um obstáculo a mais. E ela não chegou aqui fluente na língua italiana. Então, assim, Exato. você poderia ter se desmotivado, ter ficado, né, ficar na cama, não querer levantar da cama. Tipo, é impossível. Ah, quantas pessoas eu escutei? É impossível encontrar trabalho na cama. Mas quem disse? Né? Você tinha tudo para realmente... Tinha todos os obstáculos, né? Poxa, tem realmente tantos, né? É verdade, E é você, verdade. ó, E, quanto mais obstáculo, mais eu tenho que me esforçar, mais eu tenho que fazer, mais eu tenho que continuar, mais eu tenho que absorver tudo que o ambiente está me dando, né? Ou melhor, tudo aquilo que o curso, né? Eu fiquei impressionada. Eu já conversei com muitas estudantes, mas eu nunca vi uma estudante que lembra os detalhes que ela lembra do curso. Isso significa dizer que ela realmente absorveu todo segundinho do curso, eu gente. anotava tudo, relia. Eu tenho até hoje os papéis que você deu com sites pra gente se inscrever para procurar emprego. Eu tenho isso tudo até hoje. Eu tenho a pasta até hoje. Olha E eu aí. lembro que você falou da importância da gente participar na entrevista de emprego. E para mim era muito difícil, porque... Eu não sei se você lembra, mas eu não falava italiano quando eu cheguei. Inclusive, quando você me ligou para o curso, foi muito difícil para mim. Porque eu não conseguia falar. Eu Foi falava em traumático. curso em italiano, esse curso que era presencial era em italiano. Exato. Exato. Então foi muito difícil para mim. No curso, às vezes, eu não entendia alguma coisa, eu tinha que perguntar. E olha Então, que assim... ainda não entendi, entendeu tudo, né? Então, eu lembro que você explicou a importância de participar, mesmo se eu não entendesse e tal. Eu lembro que você orientou a gente na entrevista de emprego, principalmente em grupo. No final, eles perguntam se tem alguma pergunta. Eu lembro que você falou, levanta a mão, faz uma pergunta é, plausível, que tem a ver com o conteúdo que foi mostrado. E eu participei de uma dinâmica, me ligaram chamando para uma vaga na Zara, para ser vendedora na Zara. Eu fui exatamente como você falou, muito clean, muito arrumadinha, mas muito neutra, maquiagem leve. Eu lembro que eu fui até com um lencinho no pescoço, igual uma aeromoça, eu fui toda arrumadinha. E eu fiz uma dinâmica. Quando eu cheguei, o impacto do meu visual já era visível. As meninas de camisetinha no auditório, de camisetinha, muito despreparadas, todas italianas. Muito... Não é falando mal, não, tá, gente? Mas é só a questão de estar preparado e não estar preparado. Então, também tem estrangeiros despreparados, né? Porque a gente acha, a gente bota os italianos numa categoria como se eles soubessem procurar emprego. Exato, Eu acompanho italianos, eu não acompanho exato, só brasileiros e estrangeiros. Então, assim, não exato. é como no Brasil, não é que eu sou brasileiro, sei como procurar emprego. A diferença é que aqui o mercado é um pouco mais complexo daquele brasileiro, como você falou. Exato, exatamente. Então, eles vão para uma entrevista de emprego, às vezes, muito mal vestidos e de uma maneira inadequada. Se você já chega bem vestido, com uma certa postura, você já está um passinho à frente. Eu lembro que eu fazia essa dinâmica para trabalhar na Zara, colocaram eu e várias meninas no auditório. E eu lembro que no final, eles fizeram uma longa apresentação e no final pediram para alguém perguntar alguma coisa e ninguém levantou a mão. Obviamente eu, né? Linguaruda, já levantei. E comecei a perguntar, essa vaga, quanto tempo dura a formação? Fica abaixo de quem? É do gerente da loja? Tem alguém por fora que dá esse treinamento? Isso Fiz aí umas perguntas assim. está demonstrando interesse. A gente sempre tem que ter uma pergunta pronta. Sempre. Exato, exatamente. E eu lembro que terminou, todo mundo saindo do auditório, a moça já me pegou e falou assim: você passa para a próxima etapa, eu acho que você serve para trabalhar na Máximo Dutti. Máximo Dutti, para quem não sabe, é uma grife do grupo Zara, né? A Zara está aqui no meio, tem umas lojas abaixo e umas lojas mais caras acima. O Máximo Dutti está nesse número 1 aqui. E ela já me puxou e já me levou para entrevista individual para eu trabalhar na Máximo Dutti, que é onde eu trabalhei por um mês até como vendedora na Galeria Vitória Emanuele, inclusive.
Então, eu acho que está muito ligado à questão de ter ido bem vestida e ter participado um pouquinho. Porque quando ninguém faz nenhuma pergunta, você levanta a mão e faz uma pergunta pertinente, que é o que você ensina no curso, ali eu posso ser chamada a atenção, entende? Malícia, né? Malícia, deixa eu te fazer uma pergunta. É desculpa ou não é dizer, eu sou brasileira, não consegui emprego porque eu sou brasileira? Olha, vai ser polêmico. Hoje eu vou falar que é. Hoje eu vou responder que é. Eu vou responder que é, mas eu vou embasar o que eu tô falando. Eu converso com muita gente aqui que fala muita coisa do mercado, mas, em geral, das pessoas que eu conheço, as pessoas são muito passivas. Então, assim, depois de você fizer uma busca intensa, diária, botar em pauta tudo que a gente está comentando aqui, você ficar um ano sem encontrar, eu posso te falar, realmente está difícil. Agora, gente que nunca procurou, gente que não está no LinkedIn, e tem muito brasileiro que ainda não está no LinkedIn. Eu, quando cheguei, não estava. Eu fui saber que eu tinha que fazer quando eu entrei no seu curso, que eu nem usava LinkedIn. Não sabia mexer, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas são muito passivas. Para você falar que não tem vaga, você tem que ter, no mínimo, procurado por 6 meses ativamente, entendeu? Ativamente. Quando eu falo ativamente, não é se inscrever em 2 sites de recrutamento. Eu vou te dar um exemplo, Marcela. Isso, dá aí, me ajuda. Eu vou te dar um exemplo. Ricercativa de lavoro, gente. Eu vou te dar um exemplo. Olha como a minha memória é boa. Você lembra que você deu um curso pra gente intensivo de uma semana, você passou mal, foi socorrida pela ambulância, precisou ser internada? Você lembra? Você caiu com os pés pra cima assim? Você Por tá. que... Eu lembro. Oi? Você tava naquele curso. Você tava naquele curso. Eu Eu tava naquele curso. curso e desmaiei, passei o dia inteiro. Desmaiou, eu vi você no fundo da sala com os pés pra cima assim, foi socorrida de ambulância. O que todo mundo fez naquele dia? Veio uma coordenadora da empresa de recrutamento avisar que você passou mal e o curso aquele dia não ia ter. O que todo mundo fez e o que eu fiz? Não é me achando, é só dando Um uma exemplo. visão do que dá para ser feito. O que todo mundo fez? Todo mundo pegou a bolsa e foi embora, né? 2 foram fumar, o resto pegou a bolsa e foi embora. Eu fui atrás da mulher. Quem é você, querida? Vamos ser amigas. Me corrige meu currículo. Me dá o seu e-mail. Eu fui fazer networking. Eu te falo até o nome da pessoa, se chama Adelina. Tem o e-mail dela até hoje. Depois de um tempo, mandei currículo, ela corrigiu meu currículo. Ela me cobrou que o seu curso não estava no meu currículo, eu tinha que ter acrescentado. Ela passou meu currículo pro pessoal da área de comunicação, de recrutamento da área de comunicação. Ela me ajudou a achar vaga na área administrativa. Então, assim, fui fazer networking, que é o que você tinha falado. Não precisa de indicação? Não precisa de networking? Bora lá. Vamos fazer acontecer. Marcela desmaiou a oportunidade. Como eu digo, o problema é a solução, minha filha. Exato, exatamente. Tá, vamos lá falar com ela. Que ela tem... Exatamente, vamos lá. Deixa eu só explicar para o pessoal não pensar que eu tô morrendo. É porque a pessoa que antes de ter desmaiado, ela pensava que o corpo dela assim, não precisava dormir nem comer. Eu trabalhava sem parar, sem dormir e comer. E depois daquele dia, eu comecei a dormir. Comer de vez em quando eu pulo um pouco, mas aquele dia eu passei o dia. Eu lembro, você não tinha tomado café da manhã, se eu não me engano. E eu tinha dormido muito pouco. Então, eu passei o dia no pronto-socorro, eles fizeram todo o exame. Fizeram tudo. Você tem nada, minha filha. Como é que você. O que você comeu quando você dormiu? Aí você vai comer e dormir, né? Vai. Exatamente. E tava ali já dizendo, vamos lá, gente, hoje eu não vou desmaiar, não. Exato. Então, parabéns. Então, isso é ricercativa. Qualquer ocasião é ocasião. Eu não sei se você, tipo, teve outras também, tipo, que conseguiu emprego, por exemplo, a Caruza, que conseguiu emprego num parquinho, puxando peça. Ah, eu lembro que você falou. Teve a Tamires, que conseguiu emprego no trem. Gente, cada ocasião é ocasião. Mas o quê? Quando a gente tem aquela visão, que a gente não é coitadinha, quando a gente tem a visão, eu tô preparada, é aquela coisa, sabe quando você tá disponível, eu tô pronta? Sabe quando você tá procurando alguma coisa, pode ser um carro, uma bolsa, ou o que for, você vê todo mundo com aquela coisa, toda pessoa que você vê é uma oportunidade. Gente, até como é que a gente fala? O açougueiro perto da casa minha tem o meu business card. O padeiro também, que a gente não quer deixar ninguém com inveja. Exatamente. E o médico também. A gente nunca... Exatamente. Todo mundo tem business card aí, né? Exato. E eu lembro também que você
Você explicou pra gente a importância de colocar todos os pequenos detalhes do nosso currículo, os cursos que a gente fez, detalhar as funções que a gente fazia, porque aqui, para o pessoal entender, o currículo é um pouquinho diferente do Brasil, né? O modelo europeu, o modelo italiano é diferente. E eu lembro, eu falei assim, eu preciso ter um curso aqui também, isso vai dar um peso. E aí eu me inscrevi num curso gratuito de marketing digital. E a moça me ligou, inclusive foi na mesma empresa onde você dava o curso na época, e a moça me ligou falando que infelizmente a vaga não ia ficar para mim, porque só tinha 20 vagas. Eu tava no parque aqui perto da minha casa. Eu lembro que eu parei, eu tava com o meu telefone e eu falei assim, querida, você não tá entendendo. Eu preciso dessa vaga. Essa vaga vai mudar a minha vida. Essa vaga vai mudar a minha carreira. Aí ela falou, peraí, já que eu te ligo. Ligou de novo. Eu Essa fiz o tá curso. motivada, essa tá motivada. Eu fiz o curso. As empresas vão contratar você não pela cidadania, mas pela tua motivação, pela tua paixão, pela tua iniciativa. E é tudo isso que a Laila tá demonstrando. Sim ou não, gente? Exatamente. Elas dão um jeito, porque essa pessoa tá motivada. Para que eu vou dar para uma outra pessoa que a gente não sabe nem se vai participar? Exatamente. Exatamente. E outra coisa que eu queria dizer também, eu queria falar um pouquinho do meu emprego atual. Um Ah, pouquinho. até ele, porque ela só tinha disponibilidade de 4 horas, né? Então teve De 4 horas. Pois é, vou contar um pouquinho desse. como. Eu tinha feito seu curso, estava procurando emprego, tinha feito alguns trabalhinhos e tal, que me ajudaram muito até. E eu já ia fazer 7 meses na Itália, estava aqui 6 meses e pouco. E fui chamada para uma entrevista. Gente, não falava nada de italiano ainda, tá? Vou falar a verdade, falava muito mal. Então eu já fui. E tem isso também. Eu encarava as entrevistas mais como uma experiência do que tudo. Eu ia para dar o meu melhor. Eu lembro que eu saía com a sensação de missão. Isso, missão cumprida, desculpa. Isso. Termina, depois eu tenho uma parêntese, vai. Pode falar, pode falar, pode falar. Era isso que eu digo, né? Eu não sei se eu te falei no teu curso, mas é isso que eu repito. Gente, vão fazer entrevista de, mas eu não tenho. Isso. Deixa que as pessoas digam não. Isso. Vão fazer entrevista de emprego, você aprende. Muito. Você erra na primeira, acerta na segunda e assim vai indo. Então as pessoas Você vai esperam. ficando com confiança. Assim, ó, você vê pra Itália, você pega o seu perfeccionismo, bota, embrulha bem bonitinho e joga no lixo. Né? O meu perfeccionismo eu joguei no lixo. Eu era uma pessoa perfeccionista até chegar aqui na Itália. Então, a gente vai para a entrevista de emprego e vai tentar, e vai aprender. É uma oportunidade. Eu vou acrescentar também uma outra coisa: é uma avaliação. Não é só a empresa que está avaliando você, mas é você que está avaliando. Então, vamos parar com essa postura de coitadinho. Vamos lá. A entrevista é só uma entrevista. Não é a oportunidade da vida. Vai ter outras, né? Então, tem desapego. Vamos aplicar o desapego que a coisa funciona. Isso mesmo. Então, ela ia para aprender. Vai. Então, sobre essa vaga, eu já estava bem preparada para entrevistas. Já estava bem mesmo preparada. Eu estava procurando já desde maio, junho. Já era quase novembro. Já era setembro, outubro, desculpa. E recebo uma ligação. Inclusive, essa moça que me ligou, as recrutadoras ligam e mandam e-mail para todo mundo, dão uma filtrada, né? E muitas vezes, quando elas me ligavam para fazer um pré-contato e marcar entrevista, elas pediam os documentos por e-mail. Eu falava, eu sou estudante, tem problema? Aí elas falavam, tem problema, 4 horas não pode. Aí o que eu fiz? Eu comecei a infernizar a vida dessas pobres coitadas. Eu falava, então, querida, deixa eu te falar uma coisa. Para essa vaga não dá, mas eu preciso de você, tá? Aí eu comecei a falar, com o meu italiano péssimo, falava um pouquinho de inglês. E aí comecei a pedir ajuda. Essa mesma moça começou a me ligar frequentemente para falar, tem entrevista aqui, tem entrevista aqui, tem entrevista aqui. Então peguei a criatura e ficava mandando e-mail. E aí, tudo bom? Bom dia, tem alguma coisa? Isso eu acho que ajuda muito também, porque a gente está numa cidade de 1,5 milhão de pessoas, né, Marcela? Então, assim, todo mundo é um número no final. Então, se uma recrutadora fez contato, adiciona ela no LinkedIn, eu fazia muito isso, mandava mensagem, entendeu? Isso funcionou muito. Nas 2 empresas maiores de recrutamento aqui da Itália, eu tenho contato, eu tenho até hoje, se eu precisar. Inclusive, me ligaram há pouco tempo para saber, tá desempregada, quer uma vaga? Me ligaram há pouco tempo da Deco. Sim. Entendeu? Gente, não é me achando não, tá? É só falar porque se você encher muito o saco, você fica marcada. E assim, ó, encher o saco na forma certa, né? Porque, inclusive, essa é uma das coisas que eu ensino. Né? A gente tem que fazer contato sem estar desesperado. Então, ela tá mostrando. Tá desesperado é diferente de interesse.
E eu lembro que você falou, sabe o quê? Da sua amiga, acho que é de Israel, que veio pra cá e Tina, mandou mensagem pessoal pedindo um conselho. Ah, eu sou dessa área, queria um conselho para minha reposição de carreira. Eu fiz isso, mandei para todo mundo. Ah, tudo bem, eu sou jornalista, mas estou procurando emprego na área administrativa. Eu queria um conselho para meu reposicionamento aqui. Fiz isso com todo mundo. Fiz isso com as meninas de todas as empresas de recrutamento. E aí, um belo dia, toca meu telefone. a coisa acontece, né? Top Exato. também. Toca o telefone, a menina me ligou e falou assim: Laila, tem uma vaga para 4 horas. Eu falei: Jesus amado! Falei: agora, querida, eu vou. Aí eu falei: onde que é? Para quem não mora em Milão, tem o centro, tem Isola e Garibaldi, são 2 bairros no centro colados. A vaga era a 3 minutos a pé da minha casa. Eu falei: Senhor, obrigada! É meu, né? Tudo valeu a pena. De 4 horas que ela finalmente conseguiu encontrar. 3 minutos da casa tua, tipo. Exatamente. Só quando eu cheguei lá, eu fiz uma excelente entrevista. Eu fui entrevistada pelo diretor-presidente da empresa e pela diretora administrativa. Eles sugaram o meu currículo. E uma coisa que você falou também, né? Porque a gente ia para entrevista, não lia o próprio currículo, né? Quebrava a cara, o pessoal perguntava alguma coisa, você não lembrava, estava escrito lá. Você falou: lê o currículo. Isso é o mínimo, né? Porque eu, É, entrevista de emprego, perguntar: ó, o que que essa experiência aqui. isso. Me fala sobre essa pessoa. É a E a gente gente. É, que é a minha história, eu sei contar. Quem foi que falou? exato. A gente não lembra o que comeu de manhã cedo. Aí você vai Exato. de emprego desesperado. Não Coisa que eu fiz quando eu tinha 19, 20 anos. Eu não tem como lembrar. Você tem que ler e relembrar, saber a sequência. tem um bilhete de competência, não sei se você lembra que a gente fez. Que é Tem. para toda a história, ver as competências, Sim, exatamente. exatamente, lembro. E aí eu fui para essa entrevista, eu fiz uma excelente entrevista. E eu lembro que no final eles me questionaram muito por que que eu estava na Itália. E se eu lembro claramente, o diretor falou bem assim, gente, ele é o diretor da empresa que eu trabalho até hoje, eu estou nessa mesma empresa. E ele falou assim: tomara que esse namoro dure. Falou bem assim. E eu mantive a compostura. Falei: não se preocupe, vai durar. Vai durar, não se Sem medo preocupe. que é o diretor do, Sem do... medo. Falei: não se preocupe. Aí eu fiz uma excelente entrevista. Eles sugaram minha experiência no Brasil. Ficaram muito interessados na minha, na minha experiência, apesar da pouca idade, né? Porque aqui uma pessoa de 30 anos ainda não tem uma experiência laborativa, muita experiência de trabalho. Então a gente sai um pouquinho na frente nisso. E aí no final eles perguntaram assim, eu fui muito bem arrumada, gente, eu lembro a roupa que eu tava. Aí no final eles perguntaram assim se tinha pergunta. Óbvio que eu tinha pergunta, eu comecei. Eu falei: essa vaga é ligada ao administrativo ou à comunicação? O tempo de treinamento, eu lembro que eles se olharam assim, porque eles não sabiam quanto tempo ia ser o treinamento. Eu que comecei a questionar. Eu lembro que eles se olharam assim, ó. 2 semanas. Eu falei: tá, mentira. Não estava nem organizado essa frase. Eu vi que eles se olharam porque eu perguntei e eles não tinham preparado essa resposta. Então eu fiz perguntas e no final a diretora administrativa me falou assim: eu vou entrevistar outras 3 moças italianas, qualquer coisa eu tinha entre em contato. Ali eu tinha certeza que não ia dar em nada. Eu lembro exatamente que eu saí, eu estava na frente do Bosco Verticário, prédio famoso aqui de Milão, eu liguei para o meu marido e falei: a vaga não é minha, mas eu tô com uma sensação de missão cumprida. E eu tava, Marcela, eu tava feliz pela missão cumprida, pela baita entrevista que eu tinha feito, Isso. assim. Marcela, foi impecável a minha entrevista, eu tava orgulhosa, assim. Falei: cara, foi um bom percurso, cheguei até aqui, tô feliz, é isso. Eu vou fazer E uma a vaga é defesa. minha. Eu vou fazer, porque, olha, gente, mas isso é tudo aquilo que eu falo. A gente tem que focar naquilo que eu tenho controle. Eu não tenho controle na decisão do diretor, da diretriz, daquilo que é. É, Eu tenho controle com aquilo que eu faço na entrevista de emprego. Então, pô, é. eu respondi tudo, fiz tudo aquilo que eu deveria ter feito. Parabéns, Naira. Vamos pegar um sorvetinho para comemorar. Você entendeu que muda o foco? Exato. E Muita. não necessariamente, se ela não tivesse ficado comigo, não necessariamente, hoje que eu trabalho na empresa e eu vejo a seleção como acontece, não necessariamente ela poderia não ter ficado comigo, não necessariamente porque eu sou brasileira ou porque eu não falava bem italiano. Poderia ser qualquer outra coisa. O diretor pode preferir uma moça mais velha. Para trabalhar no setor administrativo, escrever e-mail, que eu queria ver como é que e-mail que ela ia escrever. Mas conta aí, você acabou já contando o resultado, né? Então, fiquei com a vaga, para minha surpresa.
A moça me ligou do mesmo dia, a moça da empresa de recrutamento, e ainda achou que eu já soubesse. Falou assim, não, ela já deve ter te contado. Eu falei, não, o quê? Ela falou, a vaga é sua. Como se fosse uma coisa óbvia. Eu falei, que, minha filha? Eu tava no meu quarto, na minha casa. Eu falei, meu Realmente. Deus. Tipo assim, fiquei muito feliz. E na empresa, eu nunca me esqueço, a diretora, por isso que a gente tem que ter sempre pensamento positivo. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar do outro lado. Pode ser que a gente encontre uma pessoa tem algum preconceito e tal, mas assim, eu vou te falar da minha experiência. Eu nunca me esqueço. Quando eu entrei na empresa, estava sendo treinada. Por sinal, o treinamento durou 2 horas e me largaram lá sozinha. E eu aprendi na marra, mas tudo bem, aprendi rápido. 2 semanas tem uma diferença muito grande. É, mas foi graças a ele que eu aprendi italiano, porque me largaram lá, minha filha, o telefone já tocando, eu tendo que atender cliente, coisa super técnica, não entendia nada, mas foi. Em 2 meses já tava, ó, tinindo. Brava. Eu nunca me esqueço, eu conversando com a minha diretora sobre esse recrutamento, porque ela não foi com as outras 3 moças, que inclusive tinham. Só para vocês entenderem, eu entrei na empresa como secretária. Então, essa primeira vaga foi como secretária, recepcionista e secretária. Gerenciar a agenda da diretoria, as salas que a gente aluga para curso, gerenciar isso. Ano, vamos lembrar, né? Exato, com italiano horrível. Vamos ser sinceros, horrível. E aí, só que muito simpática, né? Porque a gente, ó, na simpatia. Desculpa, eu não tô entendendo. O senhor pode repetir, por favor? Aí a pessoa fala, brasileira, né? Eu falo, sim, Brasil, Pelé, Ronaldinho. A pessoa já fala, Romário, Ronaldo. Aí já fica amiga e por aí vai. E aí eu nunca me esqueço que eu conversando com a diretora sobre a minha escolha, e por que não as outras 6 italianas, sendo que elas tinham experiência como secretárias e eram pessoas também formadas e tal. E eu nunca me esqueço. Ela falou, eu sou casada com um dominicano. Ela é casada com um dominicano, que está aqui há muitos anos, venceu aqui na Itália, e ela falou bem assim para mim, nunca vou esquecer isso na minha vida, eu posso fazer 100 anos, eu nunca vou esquecer. Ela falou, a língua você aprende, as competências não. Então, a língua eu aprendo, mas as outras talvez não aprenderiam ali a serem simpáticas com o cliente, a ter uma comunicação exato, iniciativa. Fazer a coisa Sabe? acontecer. Você fez um milagre. É tipo assim, literalmente, você fez um limão, a vida te deu um limão, às vezes é meio azedinho, você fez uma limonada, né? Exatamente, Isso é exatamente. aquilo que eu falo, o pessoal não acredita. Gente, eu sou do setor de recursos humanos. Existem competências que a gente pode melhorar com o tempo, a língua é uma delas. Tem competências que é mais difícil, que são mais permanentes. Então, se eu sou uma pessoa introvertida, se eu sou uma pessoa tímida, é difícil de modificar isso. Então, se eu trabalhar com vendas, né? Então, isso é só um exemplo. Laila, a gente tem assim, ó, 5 minutos antes que aqui exploda. Tá. Então, assim, a gente chegou até. Você começou como secretária e você cresceu na empresa, né? Pelo que eu entendi. Exato. Eu comecei como secretária, eu substituí uma pessoa que estava doente, depois essa pessoa voltou depois de 6 meses, e a empresa não tinha uma vaga para mim, não tinha onde me encaixar. Então, eu fiquei desempregada 4 meses, fazendo pequenos trabalhos, cursos também, né? E pequenos trabalhinhos nessa empresa de eventos e tal. Trabalhei numa loja, fui vendedora, nunca fiquei parada. Na primeira oportunidade que teve, eles me chamaram de volta, me chamaram para substituir uma outra pessoa na parte técnica. Essa pessoa teve uma doença grave. E eu tô com a vaga até hoje. A pessoa já voltou, a vaga continua sendo minha. A pessoa trabalha só 4 horas por dia, eu trabalho 8 e tô na vaga dela até hoje, eternamente. Basicamente foi isso. Eu roubei a vaga de alguém. Mas paciência, é o mercado. Roubou não, você conquistou ela. Eu conquistei, exato. Com Bravo. muito esforço. A gente passou uma hora falando de todos os esforços. Você me disse que roubou com muito esforço. Exato. Muito obrigada. E me diz uma coisa, como é que você se sente hoje em ver toda a tua história? Olha, eu me sinto muito orgulhosa. Eu me sinto muito dona do meu percurso aqui. Eu não tenho vergonha nenhuma de não estar exercendo a profissão de jornalista. Eu tenho muito orgulho do que eu conquistei. Eu tenho muita pena quando eu vejo pessoas da minha área e de outras áreas que são desempregadas há 3, 4 anos, pelo simples fato de quererem agarrar um diploma e falar: eu sou isso aqui. Eu não posso trabalhar numa empresa, numa parte de burocracia e administração. Eu acho que é uma perda de tempo, é um desserviço que você faz com a sua carreira, entendeu? Então, assim, eu acho que eu conquistei muito networking. Consegui correr atrás e desde o começo eu sabia que isso era minha responsabilidade, eu não esperei nada de ninguém. Então, assim, eu tenho muito orgulho, eu sou muito orgulhosa, eu sou muito realizada,
entendeu? E eu acho que é só o começo, tem um percurso ainda pela frente para conquistar. Só o começo, só foi só a preparação. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu também estou muito orgulhosa de você. Porque, Obrigada. assim, é legal, é como, não sei, eu acho que quando você é professora de italiano, você ensina italiano e você vê que a pessoa se esforça, aplica. Eu acho que você sente, porque a pessoa fez, a gente fala em italiano, a fatto tesoro de ciò che hai dato, né? Então, assim, você realmente recebeu uma sementinha e fez crescer aquela planta. Então, assim, eu tô muito orgulhosa de você. Parabéns, Laila, é só o começo. Eu vou aproveitar todo segundo para a gente tá aqui. Em um minuto. Qual conselho você daria para as pessoas que estão ou no Brasil ainda, né, esperando abrir a fronteira, ou as pessoas que estão aqui e que não estão trabalhando? Que conselho você daria para essas pessoas? Agora, para quem está no Brasil, eu diria pesquise sobre o mercado, faça contatos pelo Instagram ou pelas redes sociais com gente que já está aqui, estude italiano, estude inglês. Isso para quem está no Brasil. Para quem já está aqui, aprimore o italiano, se mate de estudar inglês, tenha um bom LinkedIn, faça um bom currículo, mas principalmente faça networking. Entre em contato com as pessoas pelo Instagram. Se inscreva em todos os sites, atualize sempre seu currículo, faça curso para se atualizar, corra atrás, seja ativo. As pessoas que eu conheço aqui, não é falando mal, que não conseguiram se estabelecer, muitas eu vejo são muito passivas. Seja ativo. O que você pode fazer hoje? É um bom currículo, é um bom LinkedIn? Faça. A partir disso, enviar para todas as empresas que vagas que te interessam? Faça isso. Busque as vagas, vá atrás, converse com gente, abra a boca, fale, haja. Basicamente é isso. Uau! Uau! Acabou. Em um minuto ela falou, ela assim, ó, falou. Eu vou falar tudo. Falei muito. Laila, realmente muito obrigada pela tua Obrigada, querida. disponibilidade. São 10 horas da noite aqui. Ela deixou esse tempo para contar a trajetória dela e dar um monte de dicas. Então, assim, muito obrigada pela generosidade. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Eu que Obrigada agradeço. a todos os meus amigos que assistiram. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.